desalienar os corpos e as mentes e também provocar o público a sair da condição de apenas espectador e tornar-se ator da própria vida, foram duas das grandes funções do teatro de Augusto Boal, tanto no Brasil quanto no mundo. E foi no período em que o nosso país mais carecia de democracia que nasce a pedra filosofal da sua obra. Julian Boal, sob o seu olhar de não só filho, mas companheiro de trabalho e alguém que também dá sequência a essa visão de teatro, o que foi o teatro para Augusto Boal? Assim, foi assim, a grande paixão do meu pai, assim, foi o modo dele se realizar assim, no mundo, assim, o modo principal dele se realizar no mundo. Foi assim, a vida dele quase inteira está marcada pelo teatro. Claro que ele fez romances, fez roteiros para filmes que não foram feitos, mas enfim, fez outras produções de outras artes, mas assim, o teatro foi a grande maneira dele se realizar. E nessa realização também ele realizou muita coisa para o teatro brasileiro. Quando eu digo que teatro é aquilo que a gente tem dentro de nós, toda criança sabe disso. A criança começa a aprender a viver no mundo fazendo teatro. É depois disso que a repressão da sociedade, todas as sociedades, elas são em muitos sentidos repressivas. É depois disso que a criança começa a pensar que isso é brincadeira de criança e começa a levar a vida mais a sério. Mas ao levar a vida mais a sério, deixa para trás esse instrumento de comunicação e esse instrumento de conhecimento tão valioso como é o teatro. Julian, se a gente fizer uma volta na linha do tempo do teatro brasileiro, qual o papel de montagens como Arena Conta Zumbi, Arena Conta Tiradentes no período da ditadura? O teatro de cunho político, de cunho marxizante, sabe, foi sempre um teatro que foi muito renegado. Assim, sempre se dizia desse teatro que era um teatro que só pregava para convertidos, que só fazia nada além do que um teatro tosco, formalmente desinteressante, que não trouxe muitas novidades, e se esquecendo, então, assim, sendo injusto com todas as invenções que foram feitas no mundo inteiro. Tentar esquecer esse teatro, tentar negar, de fazer desse teatro um espectro, um bicho-papão, né? Seria um antiteatro, e se esquece de todas as invenções formais que levou à aproximação entre política e teatro. E uma dessas invenções formais, por exemplo, estão nesses Arenas Conta Zumbi que você falou. Upa, neguinho na estrada, upa pra lá e pra cá. Vige que coisa mais linda, upa, neguinho começando a andar, começando a andar, começando a andar. Existe o AI-5, a prisão de Boal, a tortura, disso também derivam outras obras, e o exílio, né? Você nasce justamente no exílio, em Buenos Aires. Sim. O que muda e que tipo de ruptura acontece na própria obra do Boal que acaba influenciando o trabalho depois do Arena? As peças que ele vai escrever não vão ter o cunho negativo e crítico que podia ter a Revolução na América do Sul, que era uma crítica enorme à política populista. Tem o Teatro do Oprimido, que é desenvolvido de fato naqueles momentos. Assim, são vários ensaios, o livro Teatro do Oprimido, mas as técnicas, a sistematização se dá no exílio, e isso quer ser uma estratégia de combate, de continuar o combate. De outra forma, de outra maneira, sem acreditar em partidos centralizados, acreditando, apostando muito mais na autoatividade das massas do que nos seus guias esclarecidos. O Teatro do Oprimido ele traz a ideia que dá para se atuar, dá para se representar. E se dá para se representar, é porque a gente pode ser outras coisas do que a gente já é. E a gente pode, um operário pode apresentar o patrão. Então, se ele pode ser o patrão, é que ele não tem que ser somente um operário, ele pode ser outra coisa. Hoje em dia, assim, a palavra opressão é uma palavra incômoda, né? A gente prefere falar em termos de vítimas, em termos de excluídos. Imaginar que tem um oprimido, você imagina imediatamente que tem um opressor. E que talvez tenha até um sistema opressor. E pensar isso, assim, hoje em dia, assim, é pensar o conflito. E hoje a gente está numa sociedade que o conflito está em tudo quanto é lugar, e isso não é só no Brasil, é no mundo. Faxina?
grande truque, crença do teatro político nos anos 70 era que tinha que chocar o espectador. Né? O espectador é um ser apagado, alienado, fica à frente da sua televisão sem fazer nada, é passivo. A gente tem que dar um choque, a gente tem que ser violento com eles. Como é que a gente vai ser mais violento do que a realidade da maior parte da população hoje? A violência já está ali, a precariedade já está ali. Então, assim, talvez o que seja político hoje seja ao contrário, aninhar, acariciar os nossos espectadores e não ser violentos com eles. Então, para o teatro do oprimido, a gente tem que repensar quais são as hipóteses, a gente vai ter que encontrar outras maneiras para isso não virar só truque, fetiche. Cresce, negrinho, e me abraça, cresce.